Meu nome é Humberto Tavares, sou compositor, produtor, sócio proprietário da Elmi Music e é um prazer participar do Congresso Nacional de Música do Cona Música. Então, eu comecei a trabalhar com música profissionalmente em 1998. Eu tive minha primeira música gravada nesse ano, foi uma música chamada A Gente Nunca Esquece, do disco do Maurício Matar. Estava fazendo faculdade de Direito na época. Fiz uma música sem compromisso e ela acabou entrando num disco importante naquele momento, que vendeu o disco de ouro e foi o título do disco. A partir dali eu comecei a desenvolver meu trabalho de autor e no ano 2000 o Mãozinha e o Vitor Júnior montaram um estúdio em frente à minha casa e a gente começou a fazer uns trabalhos juntos. Desembocou na apresentação do Bonde do Tigrão para a Sony Music. E aí no ano 2000 a gente fez o disco do Bonde do Tigrão para a Sony. Eu tive que trancar minha faculdade por 6 meses e o disco que era para vender 3 mil cópias vendeu 510 mil cópias, foi disco duplo de platina naquele momento. E a faculdade que eu tranquei por 6 meses eu não consegui retomar até hoje. A música foi um tsunami na minha vida. A partir dali, naquele mesmo ano, no ano 2000, eu fiz mais 6 discos para a Sony Music, todos na pegada do funk. E as composições não paravam. Gravei muito no pagode, com Pique Novo, Bala Bombom Chocolate, Vaguinho, Belo, Os Travessos, Gustavo Lins, Sorriso Maroto. Enfim, as composições começaram a ficar muito intensas. A partir desse momento eu percebi que a música tinha realmente tomado minha vida de assalto. E quando eu percebi isso, foi no momento que naquele ano que eu tranquei minha faculdade, eu só podia ficar com a faculdade 2 anos trancado. Naquele ano que eu tranquei minha faculdade para voltar depois de 6 meses, naquele ano eu fiz 6 discos para a mesma gravadora, para a Sony Music. Comecei com o Baile Todo, que era um projeto do Funk 4, que era um disco que tinha Bonde do Tigrão, Vanessa do Pikachu, Sonhão Amaro e Mr. Catra. Aí o Bonde do Tigrão explodiu dentro desse projeto, eram 4 músicas de cada artista, explodiu dentro desse projeto. A gente fez o Bonde do Tigrão, vendeu 510 mil cópias. Foram mais 5 discos, fechou com o Baile Todo ao vivo, foi um disco gravado no Olimpo. Aí eu me vi com 22 anos, assumindo uma gravação que, se fosse alguns anos depois, seria um DVD, uma gravação com 8 mil pessoas, no Olimpo lotado, uma responsabilidade absurda de gravar aquilo todo ao vivo, mixar. E ali eu entendi que a música tinha me tomado mesmo para ela, não tinha mais como voltar. Porque o ano seguinte, 2001, foram mais músicas sendo gravadas, foram mais pedidos, foram mais discos surgindo, mais artistas que batiam na minha porta. Eu já estava gostando muito do que eu estava fazendo, estava sendo bem remunerado porque as músicas faziam sucesso, as produções faziam sucesso. Eu, muito novo, consegui uma independência financeira que eu, na minha faculdade, demoraria muito mais tempo para poder conseguir. E ali eu percebi que o meu destino era a música de verdade. Então acho que eu tentei evitar a música na minha vida por conta de ter minha família inteira de músicos, de artistas. Meu avô era compositor, mas era advogado. Minha mãe era do Trio Ternura, meus tios do Trio Ternura, ganharam no Festival Internacional da Canção por 2 anos seguidos. E eu convivi com uma inconsistência, né, financeira, com momentos que tinham trabalho, momentos que não tinham trabalho. Então acho que eu tentei evitar a música muito por conta disso. E estava fazendo a faculdade de Direito, seguindo o caminho do meu avô. Então eu tenho muitas músicas gravadas em muitos estilos, né? Já gravei como autor, né? Com Alcione, com Exalta Samba, com Belo, com Luciana Mello, com Ivete Sangalo, com Sorriso Maroto, com Kelly Key, com MC Leozinho, com o Creu, com Gustavo Lins, com Eliana, apresentadora infantil na época, enfim. São músicas gravadas em estilos muito diferentes. Acho que isso muito também em base da criação que eu tive, né? Era muita música dentro de casa. Eu via de Steve Wonder, era Zeca Pagodinho. Depois que minha mãe parou de trabalhar como artista, ela foi fazer back vocal para vários artistas e eu acompanhava ela nos shows. Então eu cresci no show do Cazuza, da Marisa Monte, da Sandra de Sá, da Beth Carvalho, da Alcione, e do grupo Raça. Então eu vivi intensamente dentro da minha infância vários estilos de música e você acaba absorvendo. E também entendia como era perder uma noite na busca da melhor palavra, porque eu via meu avô compondo, via meus tios compondo, buscando a melhor palavra para encaixar naquela melodia. Então isso sempre foi uma coisa muito inerente a mim. Eu cresci assistindo isso. Qual a palavra que vai ser utilizada? Qual é a rima que vai ser utilizada? Então, para mim é muito natural. Então eu acabei vivendo uma imersão na música, né? Como eu disse anteriormente, acho que era o meu destino. O que eu acho que eu posso acrescentar na vida de alguém que está começando na música hoje é trazer minha experiência no que diz respeito à observação. Eu sou um cara muito observador, além de ter uma intuição muito aguçada para a parte musical. Muitas vezes eu não sei por que está certo, eu não sei por que está errado, mas eu digo que está certo, eu digo que está errado.
é estranho porque é um critério muito subjetivo, eu sinto no meu coração. Essa é a parte da intuição. A parte da observação é você observar o mundo que te cerca, é você observar o contexto político, é você observar o mercado como um todo, outros artistas, é você observar fora do seu país, é você observar fora do seu nicho o que está acontecendo, para você poder fazer uma mescla disso tudo e não fazer o óbvio, e não buscar a obviedade. Você ficar se repetindo dentro de um cenário, né, ainda mais hoje em dia, dentro de um cenário que é tão rápido, as coisas mudam tão rápido, as metamorfoses são tão rápidas, as alternativas são tão democráticas através do advento da internet. Eu faço música desde a época que não tinha internet, mas hoje com a internet o processo de divulgação ele é tão natural, você gravar uma música aqui, sem recurso, violão e voz, no teu iPhone, subir no seu canal e as pessoas gostarem, começarem a compartilhar, enfim, isso traz para o mercado uma democratização tão grande e uma fluidez de ideias e fluido, que não dá pra gente ficar preso a uma coisa só. A gente precisa aprender, a gente precisa ouvir, a gente precisa entender as dinâmicas. No funk em particular, que é um mercado muito democrático também, acho que é o mais democrático de todos, porque as pessoas podem produzir dentro de um quarto, né? É uma música eletrônica, não é uma música acústica que demande muitos músicos. Não, um DJ produz uma música dentro de um quarto, grava uma voz e a música pode estar pronta em algumas horas. Né? Dentro do funk a gente tem que observar como ela cumpre uma função de dança, ela é uma música para dançar, uma música para entreter, uma música para pista. A gente tem que estar observando o que está acontecendo no resto do mundo, porque a música como um entretenimento, ela é uma realidade no mundo inteiro. No Brasil, o funk cumpre essa função, e outros estilos também cumprem. Mas no mundo inteiro existem representações. O reggaeton na América Latina é agora no mundo inteiro, o house, enfim, a música eletrônica. São músicas para dançar, são músicas para entreter, são músicas para distrair, são músicas para fazer as pessoas viverem sensações. E a gente tem que estar muito atento ao que acontece lá fora. Um exemplo em particular que eu utilizei aqui no M Music foi em 2008, quando a gente estava, num dado momento, o funk estava muito agressivo, né, mais sexual. A gente não acreditava naquilo para os nossos artistas. A gente não acreditava naquilo para as pessoas que a gente produzia como alicerce de carreira. A gente acreditava que aquele era um momento e, sem nenhum julgamento, alguns artistas viveram os seus momentos e conseguiram as suas benesses. Mas no nosso caso, a gente precisava de uma alternativa para o funk melody. Precisava de uma alternativa para a música para o funk com melodia. Porque o funk, num dado momento, foi meramente uma opção social. Uma oportunidade que uma pessoa, sem recurso, tinha de, na música, encontrar sua janela, encontrar sua oportunidade. A gente queria que o funk fosse tratado mais que como uma opção social, e sim como um estilo de música. Para ele ser tratado como um estilo de música, ele tinha que ser respeitado no seu processo de produção. Ele tinha que ser respeitado nas suas composições, ele tinha que ser respeitado na sua mixagem, ele tinha que ser respeitado na sua masterização. Ele tinha que poder mixar com uma música que não é funk numa programação normal de rádio e não parecer um corpo estranho. Porque você mixar funk com funk, tá tudo certo. Agora, quando você mixa um funk dentro de uma programação normal, que toca outros estilos, toca músicas internacionais, ele não pode parecer um corpo estranho. Então, em 2008, a gente percebeu, quando o funk estava seguindo esse caminho, a gente percebeu, Mãozinha, na verdade, percebeu que a música Closer, do Neil, tinha a velocidade do funk e tinha teclados maravilhosos. E ele teve a ideia e virou pra mim e falou: por que a gente não insere isso no funk? Por que a gente não pega os teclados gringos e coloca no funk? E aí precisava, obviamente, de vozes, né? Precisava de pessoas que cantassem nessa proporção. E a gente tá fazendo o disco do Naldo. A gente fez uma música chamada Na Veia, que pra mim é uma das músicas mais importantes da nossa vida. Porque foi uma música que mudou um cenário. Naquele momento, quando a gente fez Na Veia, ninguém acreditou. A gente ouviu que ela não ia dar nada, a gente ouviu que os DJs não iriam tocar, que não iriam acreditar, que não iriam apostar. E a gente decidiu, assim mesmo, assumir essa responsabilidade de fazer. Bom, sem impaciência, a música demorou 1 ano para pegar. Mas quando pegou, ela abriu um leque de oportunidades, né? Porque ela tocou em programação normal, porque o Naldo fechou, ele era artista da gente, da OM Music, mas a gente conseguiu fechar uma parceria com a Deck Disc para poder distribuir o trabalho dele. Teve uma sequência de vários sucessos, ele teve Chantilly, Exagerado, e chegou num DVD, num Citibank Hall lotado, que foi um marco do funk aqui no Rio de Janeiro. Um artista de funk gravar um DVD no Citibank Hall lotado, como ele fez, com as músicas tocando pra caramba, na boca do povo, tocando na noite, tocando
tocando na televisão, no horário nobre, nos programas mais conceituados, enfim, foi feito um mix. A gente descobriu ali, também empiricamente falando, a gente descobriu ali que quando você faz, você consegue fazer esse crossover da música que vai bem na rádio, da música que vai bem na noite, você cerca por todos os lados e a música fica infalível. Existe música que vai bem na rádio, existe música que vai bem na noite, existe música que vai bem na internet. Se você consegue fazer os três, música que anda bem na internet com view, com plays no Spotify, toca bem na rádio, Spotify, Deezer, né, todas as plataformas, ela toca bem na rádio, ela faz um programa de televisão, ela pode ser um tema de novela, você cerca por todos os lados. A gente descobriu isso ali. Porque anteriormente, a gente já tinha trabalhado com a Kelly Key, e o próprio Bonde do Tigrão, já tinha feito o disco da Perla, mas a gente não tinha essa percepção, a gente não tinha essa observação. Era muito na intuição, muito no, vamos fazer o que a gente acha que é legal. No Naldo houve essa observação, e ali a gente aprendeu. E foi um divisor de águas para a gente poder fazer a sequência dos trabalhos. O funk sempre sofreu muito preconceito, né? Isso não é novo. Sempre foi uma música de gueto, uma música de periferia, uma música de pessoas sem voz, de pessoas sem oportunidade, e que cantam a sua realidade. Eles cantam o que eles assistem. O funk tem várias vertentes, né? Tem o funk social, tem o funk político, tem o funk sensual, tem o funk melody. Então existem várias ramificações no funk. Mas cada artista que vem da sua comunidade, que vem do seu gueto, que está vendendo uma história, está vendendo a sua história real, está vendendo aquilo que ele viu, tá vendendo aquilo que ele ouviu, está vendendo a realidade em volta dele. E a gente, né, a sociedade como um todo, ela tem a dificuldade de reconhecer as suas mazelas. Então, quando um funk fala sobre crime, é aquilo que ele enxerga, né, aquilo que ele tem no dia a dia dele. Quando fala com uma sensualidade avançada, também não é uma invenção. É porque no contexto de vida dele, existe uma sensualidade avançada, às vezes numa idade precoce, sim. Então ele está cantando aquilo ali porque é aquilo que ele assiste. Então é muito complicado a gente julgar, né? E quando a gente fala sobre qualidade, eu não quero ser presunçoso, porque hoje eu tenho equipamento, né? Bom, eu comecei dentro de um quarto de apartamento. Tinha um microfone para gravar todos os instrumentos. Tinha um Pro Tools LE, que abriam 24 canais. Então, assim, a gente não tinha muitas condições de fazer o melhor som. Mas dentro do equipamento que a gente tinha, a gente conseguia a nossa excelência. Então, eu acho que o mais importante de tudo é você buscar o cara que está produzindo, o artista que está cantando, buscar a sua excelência, mesmo com equipamento frágil, mesmo com equipamento barato. É tirar o máximo, extrair o máximo que o seu equipamento pode te dar. Extrair o máximo de possibilidades que a música pode te dar. Dá para fazer um som maneiro, dá para fazer um som honesto, dá para fazer sucesso dentro de um quarto de apartamento. Aquele disco do Bonde Tigrão, que vendeu 510 mil cópias, foi dentro de um quarto de apartamento que a gente tampou uma janela para não ter o barulho da rua. Que a gente fez um buraco na parede para poder botar um cano. E esse cano ficava ligado no ar-condicionado que era na sala. O ar-condicionado da sala ligar e nesse cano vira o ar-condicionado para a gente não passar calor. E a gente tinha Sonex no teto, Sonex na parede. E os armários todos do quarto, que era um armário embutido, a gente tirou as portas, num apartamento alugado. A gente tirou as portas para a gente poder ter um som melhor. E a gente tinha uma vizinha que estudava, e ela era proprietária e a gente era alugado. E ela reclamava pra caramba, ela batia com a vassoura assim no teto, reclamando que a gente estava fazendo barulho. Então a gente ficava ligado na hora, gravando baixinho, ouvindo no fone, esperando a hora que ela fosse pro curso dela pra gente poder soltar o som alto. E aí poder fechar as mixagens com qualidade, com mais qualidade ouvindo nas caixas de som. Então assim, e a gente fez um disco que vendeu 510 mil cópias. Esse disco do Bonde Tigrão foi um disco que mais vendeu na Sony Music naquele ano, durante uma semana. Foi o disco que mais vendeu, tirando a Sony Estados Unidos e a Sony Japão. Mais vendeu no mundo. E tirando os Estados Unidos e Japão. E foi gravado dessa forma, foi gravado nessa conjuntura, foi gravado com esse equipamento, com essa possibilidade. A gente tinha um AKG 414, era o microfone que a gente gravava violão, era o microfone que a gente gravava voz, o microfone que a gente gravava coro, o microfone que a gente gravava tudo que a gente tinha. A gente tinha um baixo, uma guitarra velha e um Pro Tools LE. Então assim, a gente fez muito barulho com pouco equipamento. Então assim, não estou falando de ter um equipamento caro, estou falando de ter o cuidado com o equipamento que você tem,
você extrair o melhor som possível, com a maior qualidade possível. Esse compromisso a gente tinha com o funk, com o pop, com tudo que a gente produz, desde lá de trás. E acho que é o melhor conselho que eu posso dar para qualquer pessoa que queira começar a produzir agora ou que esteja começando a sua carreira. O funk, ele dá muito emprego, ele gera muito emprego. Ele muda a vida de DJs, ele muda a vida de artistas, ele muda a vida de famílias, ele muda a vida de pessoas que fazem eventos. Ele é ouvido nas plataformas digitais de uma forma absurda, ele é tema de novela, ele é um estilo de música. Se batalhou muito para o funk não ser meramente uma opção social, para não ser uma oportunidade que alguém que não tem dinheiro tinha de fazer um baile, ganhar um dinheiro e não entrar pro crime. Isso existe, mas o funk não é só isso hoje. O funk é um estilo de música. Existe o rock, existe o sertanejo, existe o MPB, existe o samba, existe o funk. O funk é um estilo de música e tem que ser respeitado como tal. O pagode tem uma importância muito grande na minha vida, porque eu comecei a minha parte autoral fazendo o som que eu amava, né? Eu amava compor pagode. Eu ouvia muito, então eu lembro da emoção de ter minha música gravada pela Alcione. Minha primeira música que a Alcione gravou, que emoção que foi. Minha primeira música cantada pelo Péricles, que emoção que foi. Minha primeira música gravada pelo Belo. Foram realizações de sonhos, né? Que eram grandes intérpretes que eu admirava muito, cantando para o seu público, colocando para fora uma emoção que tinha saído do meu coração e dos meus parceiros. Mas o funk, na parte da produção, o funk, o pop, tiveram mais presente. Eu tenho mais de 600 músicas gravadas, eu acredito que 50% ou mais é no samba e no pagode. Embora eu tenha sertanejo gravado, tenha axé, tenha funk, tenha pop, acho que 50% ou mais são pagode. Falando de UM Music, né, eu falo de mim, do Mãozinha e do Juninho, que somos sócios da UM Music, mas nós somos um time, né, que a gente tem o Marco Saboia, nosso técnico há 12 anos. A gente conheceu no disco da Perna em 2005. E de lá pra cá a gente não se desgrudou mais. Tudo que a gente faz é ele que mixa. A gente tem o Tonhão, que é um cara que tá com a gente há 15 anos, trabalhando com a gente. A gente é um time. A UM Music me fez perceber a importância de se trabalhar em equipe, né? Porque isso é uma mensagem, eu posso falar pra galera da nova geração, a galera que tá tentando começar agora. É muito importante você ter pessoas que executam muito bem a sua parte. Não adianta você tentar fazer a parte do outro se você não faz tão bem. E aí tem que ter um controle diário de ego, de vaidade, de presunção. Tem que se fazer um trabalho, porque com ego não se brinca, né? Tem que se fazer um trabalho de aceitação, um trabalho de ouvir o outro, de entender o que o outro está falando e conseguir, dentro da tua equipe, uma sintonia de que todo mundo está vibrando da mesma forma. Como assim? Todo mundo está vibrando para o que é melhor para a música. A vedete é a música. Qual o BPM de uma música? É o melhor BPM possível para que ela não fique corrida nem lenta. Qual o melhor tom para a música? É o melhor tom possível para o cantor cantar, que ela não fique esganiçada nem que ela fique morta. A vedete é sempre a música. Então, vocês que estão trabalhando com música agora, que têm os seus parceiros, que têm seus aliados, têm seus companheiros, têm os seus sócios, controlem a vaidade e trabalhem em equipe. Porque ninguém é tão bom sozinho quanto um time em que cada um executa da melhor maneira possível a sua função. Isso é muito importante. Todo mundo é muito importante dentro de uma engrenagem. A vedete aqui dentro é a música. Dentro dessa engrenagem com olhares mais amplos, a vedete é o melhor para o artista. Não importa quem deu a ideia. Não importa quem está executando a função mais importante. Importa que o trabalho fique o melhor feito possível. Isso faz toda a diferença. Porque eu já ouvi muitas vezes a pergunta, fazer música dá dinheiro? Fazer música não dá um centavo. Se eu fizer a música agora, ela não me dá um centavo. O que dá resultado é sucesso. O que faz você sair do lugar é sucesso. E muitas vezes, onde eu mais ganhei dinheiro foi onde eu não cobrei para poder fazer. Foram apostas. Foram coisas que eu sentia no meu coração que iam dar certo. Eu apostava, entrava numa parceria. Se desse errado eu estava junto, se desse certo eu estava junto. E muitas delas deram certo e foram as músicas e as carreiras que fizeram a diferença na minha vida. Que fizeram eu dar salto de qualidade. Então, muitas vezes não, sempre, o dinheiro não está em primeiro lugar.
Em primeiro lugar está a música. Em primeiro lugar está a tua intuição. Em primeiro lugar está aquilo que você acredita. Em primeiro lugar está o estudo que você fez. De que aquele artista, de que aquela música vai cumprir uma função no mercado que nenhuma outra está cumprindo. Que ela vai fazer uma diferença na vida das pessoas que vão ouvir, que vão consumir. E eu não estou falando de qualidade. Não estou falando de botar ninguém para chorar. Porque a música que bota as pessoas para chorar, ela é uma música que ela tem essa função. Mas tem música que tem a função de divertir. Tem música que tem a função de entreter. Tem música que tem a função de fazer as pessoas dançarem. Tem música que tem a função de fazer as pessoas sentirem saudade. E tem músicas que dentro de uma mesma música cumprem todas essas funções. Titanium, do David Guetta, é uma música como essa. É uma música que eu particularmente amo, porque dentro dessa música ela é uma montanha-russa de emoções. Dentro dessa música eu passeio por várias sensações. Tem a hora de pular, tem a hora de se emocionar, tem a hora de sentir saudade. A melodia é muito rica, a história é muito linda, a produção é muito boa. Mas esse é um caso atípico de uma música em que você cumpre várias funções. Normalmente, uma música cumpre uma função apenas. E a função que ela se propõe a cumprir, se ela cumpre bem feita, se ela cumpre essa função bem feita, o trabalho é exitoso. Isso é que importa. Então, falar de que sucesso é complicado, né? Porque cada música ela cumpre a sua função de sucesso também. Por exemplo, a Doleta daquele que ela foi uma música que entrou num projeto da Coca-Cola de mini disc na época. Vendeu 8 milhões de cópias. Eu não tenho nenhuma música e duvido que eu vou ter uma música que vai vender 8 milhões de cópias nos dias de hoje. Foram 8 milhões de discos vendidos. A Doleta estava naquele projeto. Aí a gente pode falar de Bang. As pessoas diziam que a Anitta não teria um novo Show das Poderosas. Bang superou o Show das Poderosas não só em número, como em proporção. E não era uma música 133, como era Show das Poderosas, era uma música 105. O mundo desacelerou, a gente desacelerou junto. Como não falar de hoje, a música que transformou a MC Beyoncé em Ludmilla, numa artista tocável, respeitada, com banda, fazendo show em todos os lugares. Como não falar de Opções, uma música que pegou um grupo pequeno de Campos e foi a segunda música mais tocada do Brasil, só perdendo para Tribalistas. Como não falar de Me Olha Nos Olhos, que é uma música que puxou o primeiro DVD do Souza Maroto e levou eles ao primeiro disco de ouro. Como não falar de Reinventar, do Belo, foi uma música que ficou 10 meses em primeiro lugar. Um disco belíssimo chamado Primavera, Prateado produziu. Eu tinha outras 7 músicas nesse disco. Reinventar foi a primeira música de trabalho e ela ficou 10 meses em primeiro lugar. Ela não saía. As outras músicas que viravam, elas entravam, tocavam junto com o Reinventar e saíam, o Reinventar continuava. Como não falar de O Baile Todo, do Bonde do Tigrão. Música que pegou 4 meninos da Cidade de Deus, colocou em todos os programas de televisão, batendo recorde de audiência em cada um deles. Fez um disco que a gente produziu dentro de um quarto de apartamento, que era para vender 3 mil cópias, um projeto especial que era para vender 3 mil cópias, vender 510 mil, né? Esse disco duplo de platina naquele momento. Você Partiu Meu Coração, do Nego do Borel, teve o feat da Anitta e do Safadão. Talvez seja uma música com mais streaming nesse ano. Não só pela gravação do Nego, como pela regravação do Maluma. Agora é single mundial dele. Botou o Nego definitivamente em outro patamar. Botou ele fazendo comerciais de grandes empresas. Botou ele tocando em rádios onde ele nunca havia tocado. Levou ele a fazer shows em lugares onde ele nunca tinha feito. Uma música que muda a vida do artista. Como não falar de Tremendo Vacilão. É uma música que pegou uma menina de 15 anos na época e levou ao Disco Funk Brasil do Malboro, onde tinha Ela Só Pensa em Beijar, do Leozinho, que era o grande sucesso. Mas Tremendo Vacilão foi a música que virou um hino de uma juventude. O hino das meninas daquele ano, 2005, foi Tremendo Vacilão. Como não falar de Na Veia, né, que é uma música que não tem tantos números, mas é uma música extremamente importante. Que se eu não fosse ela, talvez o cenário hoje fosse outro. Que quebrou uma pedras tão duras, né, de dificuldade, de descrédito. Como não falar de Na Veia, né, do Naldo. Como não falar de Sim ou Não, que é uma música que a Anitta cantou com Maluma. A gente ouviu que seria difícil, porque a música em espanhol não andava no Brasil. E a música Maluma cantava em espanhol, a parte dele, foi assumido pra cá isso. Não era uma partezinha pequena, era uma parte grande da música. Foi assumida, a música fez um sucesso absoluto, ganhou o prêmio de show esse ano de música do ano. Vamos falar de Paradinha. Já foi um caso de uma música totalmente em espanhol, né? Composta e produzida aqui por nós, junto com a Anitta, e tá concorrendo esse ano, música do ano no Faustão. É em espanhol.
Como não falar de Nome Dele Sozinho. Foi a primeira música que eu fiz com o Nego do Borel. A primeira grande música a primeira música já foi um grande sucesso. A gente acertou de prima, então não tem resultado você partir meu coração em números, mas tem no meu coração uma importância tão grande quanto. Porque às vezes a gente pena para acertar com o artista. Às vezes a gente demora para entrar na energia do artista, para encontrar a linguagem, para encontrar a sonoridade. O Nome Dele Sozinho foi a primeira música que a gente fez com o Nego. Na primeira música a gente já foi muito feliz, assim, muito vitorioso. A música deu muito certo. E a gente ouviu muito também. Pô, o Nego é funk de montagem. Se vocês colocarem o Nego para cantar música com harmonia, não vai dar certo e tal. Você ouvindo isso, embora a tua intuição diga o contrário, embora você sinta no seu coração que vai dar certo, mas você fraqueja na tua fé, né? Você fica, pô, será mesmo? Será que a gente tá errando com o cara? E é tudo que a gente não queria. A gente queria, mais uma vez, conservar o público que ele tinha, ganhar o público que ele não tinha. E a gente conseguiu na primeira música. Isso é muito mágico. Como não falar de Agenda, né? Que é uma música da Ornella com o Belo, que foi a música mais tocada do ano 2009. A música que inaugurou a nossa gravadora. A música que inaugurou a nossa editora. A primeira música editada na nossa editora. Primeiro fonograma da nossa gravadora, 001. E a música mais tocada do ano. O Belo fez muito show cantando essa música. Fez muito programa de televisão cantando essa música. Ela tocou em todos os cantos desse país. Do Epoca ao Chui. Uma música de um carinho, que eu tenho um carinho imenso também. Como não falar de Perfume, né? Que é uma música do DVD do Belo de 2008, que foi a última música de trabalho do DVD. Estourou de uma forma que ninguém imaginava. Né? Alô, é o meu parceiro prateado. Foi uma música que eu mandei pra ele em 2002, ele gravou em 2008, Minha do Júlio Borges. E aí ele gravou no DVD de 2008, foi a última música de trabalho, foi um grande sucesso, ficou muito tempo tocando e foi a dobradinha de Reinventar. Reinventar virou Perfume. Na verdade não virou Perfume não, porque a gente teve Perfume, Agenda e Reinventar. Então foi uma sequência de 3 músicas encantadas com o Belo. Perfume 2008, Agenda 2009 com a Ornella e Reinventar como primeira música do disco Primavera. Foi um absurdo, né? 3 sucessos gigantescos. Como não falar do DVD do Bochecha, né? De Porto Alegre, onde eu vi a minha história, né? A minha história de vida. Eu estava produzindo um DVD extremamente emocionado, porque era um DVD com todas as músicas que tinham feito parte da minha adolescência. A cada música que ele cantava no DVD, eu lembrava de uma história. Foi mágico, assim, foi um sonho. Aquele DVD deu muito trabalho. Mas o resultado foi muito bem sucedido e foi muito prazeroso. Não só por ter feito parte as músicas terem feito parte da minha vida, ser a trilha sonora da minha vida, como pelo Bochecha ser o cara que ele é, né? Trabalhar com Bochecha é sempre um prazer. Como não falar de Quero Tudo à Noite, né? Que é a música que o Fiuk gravou com Jorge Ben. Jor, que é um ídolo da minha vida. Um cara que eu cresci ouvindo, um cara respeitado no mundo inteiro, um tremendo artista, um tremendo compositor. Sou parceiro dele nessa obra. Tá eternizado na voz dele uma melodia que saiu do meu coração e do Juninho. Que sonho, assim, a gente poder ter feito essa música e o Jorge Ben ter participado. Presente que o Fiuk e o Dudu Borges nos deram. O bom do funk e do pop é que não para de surgir talento, né? A cada dia surge. Então a gente está fazendo uma galera de São Paulo chamada Dodoidê. São 2 meninos gêmeos que a gente aposta muito, talentosíssimos. Tem um 44K, não é do funk, é do pop, mas está vindo aí. A gente está fazendo a galera do Classe A também, do hip hop, uma galera muito boa. Tem o Mika, que não é da nova geração, mas que está se reposicionando no mercado. Agora é Mikael, um super cara, um super talento, uma voz maravilhosa, um cara que anda bem no rap, um cara que anda bem na melodia, um grande compositor. Tem a Luísa Sonza, que é um talento, uma menina que me surpreendeu, né, vindo da internet. Sofia Oliveira também, um lindo talento. O Lipe, que a gente está produzindo para a Universal, uma aposta, não passa pelo funk, é no pop, mas é um garoto talentosíssimo, muito do bem. A Gabile, que faz um trabalho de pop funk também muito bem feito, uma menina de muito talento, de muita raça, uma guerreira. Além de algumas outras novidades que 2018 apresentaram ao grande público. Quero agradecer a Cona Música, Congresso Nacional de Música, pela aventura, pelo convite. Estou muito honrado de fazer parte desse projeto, ao lado de tantas pessoas relevantes do mercado, com histórias para poder contar, com experiências para poder dividir, com conselhos para poder passar para quem está começando a sua história, para quem pretende começar uma história na música. Muito feliz de participar disso. Muito obrigado.